pessoal, estamos começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. Como destaque de hoje, nós temos: o Cruzeiro garante a vaga na próxima fase do Brasileirão Feminino A1, o Itabirito goleou o esporte e garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, passou a adotar uma medida que também já estava sendo estabelecida pelo COI, que bane mulheres trans em competições nacionais. E a gente tem também a estreia do último Grand Slam do ano no tênis, né, o US Open, que está aí com grandes nomes como a Serena Williams, a Luísa Stefani, e tem uma disputa muito acirrada pelo topo do ranking na WTA. Fica aqui com a gente que nós vamos falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Esse episódio está sendo gravado na terça-feira, dia 25 de agosto, e vai ser apresentado por mim, Rafaela Souza, jornalista e doutoranda aqui no programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG. E eu estou aqui com os alunos do curso de jornalismo da UFMG, que eu vou pedir para eles se apresentarem. Isso, meu nome é Isabela Fernandes, eu sou estudante de jornalismo aqui no UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Meu nome é Nicolas Arruda, eu sou estudante de jornalismo aqui na UFMG e voluntário também no Marta. Meu nome é Yasmin Veloso, eu sou estudante de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Marta. Então, gente, acho que a gente tem umas notícias boas, assim, né, no futebol mineiro aqui, nesse programa de hoje. Vamos começar com o Itabirito, Nicolas. Ele goleou, né, o esporte, né, e avançou à semifinal, além de garantir, acho que o mais importante que a gente precisa destacar, o acesso à elite do futebol brasileiro. Então, ano que vem, a gente já vai ter aí 4 times na Série A1, não é isso? Conta pra gente. Isso mesmo, Rafa. O Itabirito goleou o Sport por 3-0 no último domingo, dia 23, com gols de Bruna Marques, Bruna Vitória e De La Torre. Foi um jogo muito importante para o Itabirito. Era uma decisão, no jogo de ida tinha ficado 0-0. Então o Itabirito tinha que decidir na frente da sua torcida, com todo mundo ali na esperança do acesso, e conseguiu. Conseguiu de uma forma muito tranquila. Aos 4 minutos, a Bruna Marques já conseguiu abrir o placar depois de um cruzamento, já facilitando bastante o jogo para o Itabirito, porque se no outro jogo o Itabirito tinha que pensar em se defender, porque se levasse um gol podia se complicar muito nos outros 90 minutos, ali estava mais tranquilo, tinha só mais 86 minutos para defender, e podendo levar um gol, e depois só ia correr atrás. Ia ter um empate, mas mesmo assim o Itabirito continuou dando a pressão, continuou indo para frente e conseguiu ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Aos 43, no finalzinho do primeiro tempo, a De La Torre conseguiu aproveitar uma bola muito bem colocada pela própria Bruna Marques, que foi o autor do primeiro gol, e botou uma bolinha rasteirinha ali, impossível pra goleira pegar, a goleira nem se movimentou. Foi realmente um golaço. A De La Torre, ela tava um tempinho já sem participar de gols. No começo da temporada ela tava participando mais, tá dando mais assistência. Depois ela começou a assumir mais uma função de primeira volante. E dessa parte mais defensiva, mas agora tá voltando a marcar. E um gol muito importante foi o segundo gol da partida, que deu muita estabilidade pro segundo tempo. O segundo tempo, o Sport não conseguiu aparecer, da mesma forma que no primeiro. E aos 17 minutos, a Bruna Vitória marcou o terceiro e último gol da partida e o gol que decretou a vaga do Itabirito na Série A1 e nas semifinais do Brasileirão A2. É muito importante pro futebol mineiro isso, porque a gente sabe que no futebol, tanto no feminino quanto no masculino, é o interior que meio que acaba sendo o coração de cada estado, né? Se você fica muito na capital, você fica com poucos clubes. Se você consegue expandir mais, igual está acontecendo em Minas Gerais agora, com o Itabirito subindo e se juntando aos 3 que já estão na 1, é importante. A gente consegue ter uma competição mais competitiva agora no Mineiro, e a gente consegue espalhar a palavra do futebol mineiro feminino pro Brasil em si. E foi muito legal, assim, também, porque a torcida, né, da cidade abraçou elas também, né? Então, principalmente agora nessa reta final. Tomara que a torcida continue também, porque ainda dá pra sonhar com o título, né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho do que elas ainda têm aí nessa campanha da A2. Agora, o Itabirito vai encarar o Minas Brasília, em jogos de ida e volta também, para disputar uma vaga na final. Do outro lado da chave, a gente tem o Vasco e o Atlético Piauiense. O Vasco que foi o líder da primeira fase, então acaba sendo um adversário perigoso se o Itabirito conseguir para a final. E o Minas Brasília também é perigoso, porque o Itabirito só empatou com o Minas Brasília no Brasileirão, diferente do Sport, que tinha ganho nas outras 2 oportunidades, tanto no Brasileirão A2 quanto na Copa do Brasil. O Minas Brasília, o Itabirito empatou. Então talvez seja um pouco perigoso assim, mas a gente tem essa esperança que elas consigam ir para a final e consigam, quem sabe, trazer o título.
A gente vai continuar acompanhando e torcendo, né? Mas vai ser ótimo. Agora a gente tá chegando também na reta do Campeonato Mineiro, então vai ser muito bom ter times fortes brigando aí pelo título. E o Itabirito já tinha se destacado, né, no Mineiro do ano passado, entre as equipes do interior. 2 acessos consecutivos também, eu acho que é um projeto muito interessante para observar. Sim, com certeza. E aí, só para o Nicolas já comentou, assim, mas para a gente deixar registrado também, então, os times que subiram e que caíram, né? Que subiram para a Série A1, a gente tem, além do Itabirito, o Minas Brasília, o Atlético Piauiense e o Vasco. E quem caiu foi o Botafogo e o Vitória. Então, o América, né, nosso outro time aqui, além do Atlético, conseguiu continuar. Apesar de uma campanha bem ruim, assim, pelo menos conseguiu continuar na... Foi no saldo de gols, né, que o a América campanha escapou. foi a mesma que a do Vitória. Foi 7 pontos que eles conquistaram sofrimento. e o Botafogo caiu com 5. Então foi uma briga muito acirrada ali na parte de baixo da tabela. Sim. Muito bom. Então vamos falar de um outro time, assim, que... Vou falar que, né, a gente estava um pouco animado, principalmente por causa da campanha do ano passado, né? O Cruzeiro fez uma campanha histórica, né, no Brasileirão do ano passado, e esse ano, por vários fatores, né, principalmente pelas lesões, muitas jogadoras importantes no departamento médico. Yasmin, conta pra gente aí como é que ficou resume esse saldo, assim, da primeira fase do Cruzeiro, que apesar, assim, do momento um pouco ruim, comparando do ano passado, pelo menos garantiu a vaga na próxima fase, né? Claro, Rafa. O Cruzeiro garantiu a classificação às quartas de final do Brasileirão Feminino após empatar com o Palmeiras por 0-0. E aí, vamos falar um pouco primeiro do que foi o jogo e depois disso que foi esse momento, assim, essa temporada do Cruzeiro. Apesar do placar zerado, foi um jogo bastante movimentado, com boas chances dos dois lados. Quando começou a partida, eu até tive uma sensação assim, que perigo, porque elas começaram muito mal, tipo, elas não conseguiam reter a bola, o Palmeiras estava dominando, que é uma postura estranha quando você joga dentro de casa. A Fê Palermo teve uma chance muito boa, que passou por cima do travessão, mas ela teve que sair logo depois porque ela sentiu e teve que ser substituída. Aí aos 20 minutos o Cruzeiro começou a reagir, Bianca Brasil mandou uma bola na trave, teve desvio, mas foi... É isso, né? Ela consegue ser perigosa quando chega lá na frente. Ela mandou 2 bolas na trave nesse jogo, na verdade. Então foi um jogo muito interessante de assistir, muito competitivo, que era uma coisa que vinha fazendo falta na temporada do Cruzeiro, que era essa competitividade mesmo, essa sensação de que vai chegar a algum lugar. Porque muitas vezes a gente via esses chutões de fora da área que iam para muito longe, ou uma dificuldade mesmo de construir no meio campo, e esse jogo eu senti que elas estavam mais conectadas com a partida, apesar do empate, né? Era um jogo que poderia ter ido para os dois lados, mas pelo menos garantiu uma classificação. Foi um bom jogo, assim, né? A Bianca Brasil teve cobrança de falta que levou perigo, a Vanessinha teve chance, a própria Gisele, então, assim, acho que deu uma esperança, assim, né, pra próxima fase, mas conta aí pra gente, não vai pegar um adversário muito fácil, não, né? Sim, e aí que a gente entra na questão, né? O empate acabou custando caro na definição do adversário. O Cruzeiro acabou o campeonato em 7º lugar, com 28 pontos, e era uma campanha que poderia ser idêntica à do Flamengo, por exemplo. Então, se tivesse vencido o Palmeiras, poderia estar em 5º lugar e pegar o 4º lugar ali, que óbvio que vai ser um duelo difícil de qualquer forma, mas seria um cenário diferente. Com o 7º lugar, o Cruzeiro enfrenta o 2º lugar, que foi o Corinthians, o adversário que o Cruzeiro também enfrentou na final do ano passado, então já existe uma rivalidade aí se criando, né, entre as duas equipes. E na Copa do Brasil, né, no ano passado. Sim, caíram para o Corinthians no ano passado na Copa do Brasil, então acho que é um duelo interessante, assim, até pelo clima que se forma entre as torcidas, as jogadoras sentem também a partida, então é isso, né, um adversário difícil. O Cruzeiro chegou a vencer do Corinthians esse ano, foi uma partida muito comemorada também, né, essa vitória, e aí vamos ver, eu acho que quando chega nas quartas de final, todas as equipes têm condições de se classificar, tem muito a ver com como vai ser o jogo. A gente tem tantas baixas assim no elenco do Cruzeiro que vão prejudicar. São jogadoras que fazem falta, mas acho que depois desse último jogo, principalmente, reacendeu um cenário de mais positividade. Ainda com muita preocupação, mas de animação por ter conseguido, né? Que eu acho que era um objetivo do Cruzeiro. Se teve na final ano passado, chegar esse ano também na final seria ótimo, mas a gente sabe que teve essas lesões no caminho que, infelizmente, ditaram a temporada, né? Tomara que o jogo seja aqui, né? Em Belo Horizonte tá rolando também esse burburinho de que, né, o Cruzeiro tem mandado os jogos lá em Sete Lagoas,
Alagoas, né? Enfim, a gente precisa ter jogos no interior também, mas como o Cruzeiro é um time muito tradicional aqui da capital, né? A gente também sente falta do time aqui, porque na campanha do ano passado foi muito importante, né? A torcida presente no Independência ali naquela reta final, no próprio Gregorão, assim. Então, tomara que esse jogo seja aqui, né? Tomara que dê certo. Ainda não tivemos atualizações, mas o que a gente sabe é que a CBF foi notificada desse interesse de mudança do local. E eu acho que é muito legal porque tivemos recorde de público do futebol mineiro, então é uma coisa que, com certeza, tipo, apesar da importância da Arena do Jacaré, do que tem sido, foi uma mudança que aconteceu agora nessa gestão atual, né, com a Luísa Parreiras, mas realmente quando vem pra capital, ainda mais em jogos tão grandes assim, agrega muito pro futebol, pro clima, e eu espero que dê certo. A gente vai continuar acompanhando, então, o Cruzeiro aí, que ainda tem Campeonato Mineiro, tem, enfim, Libertadores pela primeira vez, então vamos ficar de olho. Vamos passar, então, pro Atlético? O Atlético sofreu uma derrota, assim, bem triste, assim, pra encerrar essa primeira fase, né? Uhum. Mas eu tô tentando ver pelo lado positivo, assim, conseguiu garantir, né? Exato. Conta aí pra gente um pouquinho, Isabela. Pois é, Rafa. O Atlético acabou sendo goleado por 4-1 pelo Flamengo nesse sábado, dia 22 de agosto, lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, então foi um jogo fora de casa. Essa partida pela 17ª rodada também foi a última do Atlético no Brasileirão, já que não se classificou para os mata-matas, ficou ali no meio de tabela. Mas olhando pelo lado positivo, o Atlético conseguiu permanecer na Série A1 depois de subir em 2025, que disputou a A2, e esse era o principal objetivo assim do Atlético na temporada, se você olhar um time que estava em reconstrução naquele momento. Bom, falando um pouquinho sobre como foi esse jogo contra o Flamengo, logo no começo o Atlético já saiu atrás aos 4 minutos, né? Sim, toma sim. muitos gols nos primeiros minutos. Eu não sei se é um problema de atenção, mas é com certeza algo que tem que ser trabalhado melhor. E aí a Jenny acertou um chute de fora da área e abriu o placar logo aos 4 minutos. E ainda tomou o segundo gol também depois, aos 34, com a mesma Jenny, que aproveitou um cruzamento de cabeça da zagueira Núbia. Então, 2-0 ali, já nos 34 primeiros minutos. Um placar difícil. E, como foi esse apagão no primeiro tempo do Atlético, o terceiro gol também saiu aos 39 com a meia Keilane, que fechou o primeiro tempo num placar de 3-0. Então, realmente, um primeiro tempo que o Atlético teve chances, que o Atlético ofereceu certo perigo ao Flamengo. Então, não foi, assim, muito defesa contra ataque o tempo todo, mas é um time muito pouco efetivo. Eu acho que é um dos problemas do Atlético na temporada em geral, de ter chances e não conseguir converter em gol na maioria das vezes. Bom, no segundo tempo, o Atlético, então, também tendo que correr atrás do resultado. Teve mais algumas oportunidades, então a Anne Marabá, a Thalita e a Ju Pacheco finalizaram algumas vezes, mas contou também com uma boa partida da goleira do Flamengo. A Vivi Rosa fez boas defesas e acabou não deixando o Atlético marcar aí o seu primeiro gol na partida. Até que a Fernandinha do Flamengo acertou uma cobrança de falta ainda, um golaço de bem longe da área, e fez o quarto do Flamengo. E no finalzinho, ali faltando 4 minutos mais ou menos para acabar o tempo regulamentar, o Flamengo fez um gol contra com a zagueira Núbia e diminuiu para as Vengadoras, fechando esse placar de 4-1 nessa última rodada. Gol de honra. Exato. Foi uma derrota amarga, assim, mas foi complexo. E repetiu um 3-0 no primeiro tempo, né? Porque foi assim contra o Bahia. E você perder de 3-0 no primeiro tempo é ruim, mas 2 vezes é pior. Sim, e é difícil reagir mesmo assim, voltando pro segundo tempo, é difícil de você pensar em uma reação de 3-0. Correr atrás desse Exato. prejuízo, né? Sim. E agora, Rafa, falando um pouquinho sobre a campanha, né, do Atlético, a gente já falou que cumpriu o principal objetivo, que era a permanência na Série A1. E a gente tinha dito também no último programa que o Atlético já não tinha chances, já não tinha muitas chances de rebaixamento, mas também já não tinha mais chances de classificação aos mata-matas, então não chegaria o G8 ali, né, os 8 primeiros times da tabela. O Atlético ficou na 13ª posição com 16 pontos, com 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Muitas derrotas. 9 derrotas, realmente é muito difícil. E 4 vitórias também eu acho que dava pra conquistar mais, principalmente em casa. Sim. O Atlético jogou muitas vezes na Arena MRV, teve oportunidades ali de jogar aqui em Belo Horizonte, e acho que é também uma coisa a ser trabalhada aí nessa próxima temporada, de melhorar o desempenho em casa. Também o Atlético ficou a 9
pontos de distância da zona de rebaixamento, né? E 11 do G8. Então, ficou bem ali no meio da tabela, mais ou menos a mesma Foram distância. essas derrotas em casa, né? Exato, Que fariam muita diferença, pelo menos para diferença. chegar na última rodada, podendo, né? Brigar por uma classificação. Exato. E só para terminar, o Flamengo, né, que ficou em quinto lugar, com 30 pontos, também se classificou aos mata-matas, e vai enfrentar a Ferroviária nas quartas de final. Um bom jogo. Bom jogo. Tô curiosa para ver o que vai acontecer. E o Atlético, assim, só pra gente fechar, né? Tem Campeonato Mineiro, mas também tem Copa do Brasil, né? Pois é, o Atlético acabou conquistando uma classificação inédita para as quartas de final da Copa do Brasil desse ano. Vai jogar contra o Inter. Esse jogo ia ser em agosto agora, mas ele acabou sendo adiado para melhorar um pouco o tempo e o espaçamento entre os jogos pela CBF. Então, os confrontos vão acontecer em 15 e 22 de outubro. O Atlético mandou jogo na Arena MRV, né, na Copa do Brasil. Tomara que esse também seja, assim, foi um público bem interessante para aproximar mais a torcida, né? Muito bom, gente. A gente vai continuar acompanhando, então, isso. Agora vamos falar rapidinho sobre seleção brasileira, né? A FIFA divulgou o calendário da Copa do Mundo de 2027. Eu não sei vocês, mas eu tô super empolgada para essa Copa. Acho que vai ser, assim, um evento muito legal pra gente acompanhar. E o Mineirão aqui, né, pertinho da gente, vai receber 8 jogos. Conta aí um pouquinho, Nicolas. Isso mesmo, Rafa. A ansiedade tá a mil aí. O Mineirão vai receber 8 jogos. A das sedes, a maior parte vai receber 7. Algumas vão receber 8. O Rio de Janeiro vai receber 9 e São Paulo vai receber 10, que é o maior número de jogos. É muito importante a gente salientar que na fase de grupos o Brasil não vai jogar no Mineirão. O Brasil vai jogar em São Paulo, no Rio e em Brasília. Mas, apesar de não jogar aqui na fase de grupos, se o Brasil passar em primeiro do seu grupo, que é o grupo A, o Brasil vai jogar as quartas aqui em BH e as oitavas lá em Fortaleza. Caso passe em segundo, é o contrário. É as oitavas aqui em BH e as quartas em Fortaleza, então dá uma ansiedade. É bom lembrar que essa vai ser a segunda Copa do Mundo Feminina com 32 seleções. Ou seja, vão ser 64 partidas distribuídas em 8 sedes. É muito jogo, em muito lugar, muita ansiedade. A gente vai ficar o tempo todo, assim, né, imerso, assim. Vai ter jogo toda hora pra gente assistir. Eu queria, particularmente, queria muito que tivesse uma semifinal aqui. Acho que a gente precisava. A gente merecia, Ainda mais né? porque o Brasil vai chegar lá. Né? A gente vai torcer pra chegar lá, então seria muito bom. Mas vamos torcer pra chegar ou nas oitavas ou nas quartas, pra gente ter a chance, então, de ver a seleção aqui. E já tem data também, né? Saiu a data da definição completa do calendário, não é isso? Isso mesmo, Rafa. Dia 11 de dezembro, depois da repescagem, depois de tudo, vai ter definição final das datas. E uma informação que eu tinha esquecido de mencionar antes, já tem o local da final e da abertura também. A abertura e a final, ambas serão no Rio de Janeiro, no Maracanã. O jogo de terceiro lugar será em São Paulo, então são essas as partidas mais importantes fora aqui de BH. Legal, muito bom. Vamos acompanhar e tem também aí um burburinho de que talvez, né, a seleção faça um amistoso aqui, então acho que tem muita coisa legal pra gente falar aqui nos próximos episódios sobre a Copa e sobre a seleção. Para fechar o bloco, então, vamos passar por um giro das outras notícias de futebol que estão publicadas lá na revista Marta.com. O América foi derrotado pelo Bragantino por 2-1 nesse sábado, dia 22/8, pela 17ª rodada, que encerrou, então, a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado negativo, a partida, que foi disputada lá na Arena Independência, confirmou a permanência, então, da equipe na primeira divisão. E, além disso, né, como a gente também já comentou, lá na revista Marta.com tem todo o balanço dos rebaixados e dos promovidos à elite em 2027, enfim, com todos os confrontos, os resultados e de tudo que vai acontecer, então, nessas duas competições em 2027. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o MartaCast e as notícias sobre o tênis. Voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do MartaCast. Agora a gente vai falar muito de tênis. Antes eu vou pedir para as minhas colegas se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Ingrid, sou estudante do 7º período de jornalismo e voluntária aqui no Coletivo Marta. Eu sou a Vivian, estudante de jornalismo do 4º período e voluntária aqui no Coletivo. Eu sou a Carol Pimiero, sou jornalista e professora aqui da UFMG. Vamos começar com um jogo que está acontecendo nesse exato momento, enquanto a gente está gravando aqui o MartaCast. A gente já tinha falado da Serena aqui nos programas anteriores, mas agora ela vai jogar, ela tá jogando, né? Duplas mistas no US Open com o Carlos Alcaraz. Carol, conta aí pra gente
tudo sobre isso. Pois é, nós estamos aqui um olho numa coisa, outro olho no outra, né? A gente tá gravando o programa na terça-feira, né? E eles estão jogando nesse momento, tá no segundo set. O primeiro set foi vencido pela dupla aí, né, Serena Williams e Carlos Alcaraz por 5-4. E nesse momento tá 2-0 para eles, né? E esse formato das duplas mistas no US Open, ele é disputado em sets de 4. Então, são sets bem curtos e em melhor de 3. Os dois, bom, foi todo um frenesi, né, gente, em torno aí dessa dupla fantástica, vamos dizer assim, né? E aí, por que o frenesi? Porque Carlos Alcaraz, né, tenista espanhol, não joga desde abril deste ano, então ele perdeu os 2 Grand Slams, né, que acontecem no meio do ano, Roland Garros e o Wimbledon, venceu o Australian Open e aí teve uma lesão, né, importante aí no punho e desde abril não jogava. E por outro lado, Serena já jogou em alguns torneios, né? Mas tá todo mundo aí ansioso para ver ela, vamos dizer assim, jogar efetivamente com a Venus, né? Então, enfim, todo burburinho, acho que também tinha uma super expectativa de que a Serena iria mesmo jogar no US Open, que tudo que veio antes, na verdade, era um aquecimento, né? E aí a gente foi coroado aí com essa possibilidade de ver esses 2 grandes, né, jogadores, não só 2 grandes jogadores, mas, na verdade, grandes celebridades, né? São 2 figuras que mobilizam muito, né, os torcedores e torcedoras do mundo do tênis. Então, na verdade, para além, né, da qualidade, vamos dizer assim, tem um burburinho em torno de quão queridos eles são aí no circuito. Acho que tinha fama melhor, né? Do Alcaraz voltar e da própria Serena voltar ao US Open, né? Sim. Esse formato, né, das duplas mistas tá, enfim, causando também, né, bastante discussões aí, porque tá privilegiando, na verdade, os jogadores de simples. A gente tem aí, né, Carlos Alcaraz e Serena, mas ao mesmo tempo, né, vários duplistas não estão jogando, né, porque justamente é um formato que privilegia os simplistas, inclusive está acontecendo na semana antes, vamos dizer assim, né, do US Open. O US Open, a gente já tem os qualificatórios rolando nessa semana, mas o torneio mesmo começa no domingo. Mas esse torneio de, né, duplas mistas está acontecendo nessa semana também, junto com essas outras coisas que não são exatamente a competição. Mas enfim, a Serena, né? Ela voltou a competir em junho desse ano. O primeiro torneio que ela jogou foi no Queen's Club, antes de Wimbledon, né? Com a vitória em Boco. Depois ela voltou a jogar em Berlim e também jogou em Cincinnati. Em Berlim ela jogou com a Murhova e em Cincinnati ela finalmente jogou com a Venus, né? E aí a Serena, né, vai jogar também as duplas femininas, né, no US Open, mas não vai jogar o simples, né? Ela jogou simples em Wimbledon, se lembram, né? Ela acabou machucando o joelho, não conseguiu jogar duplas com a Venus lá em Wimbledon. Então a oportunidade de vê-la, né, hoje, e se eles ganharem e seguirem, né, é um torneio super curto, esse de duplas mistas, e na semana que vem ela vai jogar com a Venus. Na verdade, assim, né, essa gravação tá quase que sendo inconveniente na nossa vida. Eu queria estar assistindo. Exatamente. Teremos que ver, né, a reprise depois lá no Disney Plus, né? E torcer pra eles passarem pra gente ter conseguir mais. ver o assim, próximo. né? Isso. Eu tô super empolgada, né? Sou super fã né, dos dois, então pra mim é assim, coisa que parecia que não ia acontecer. Jogar, né, Carlos Foi Alcaraz. presenteada, né? Do nada vai jogar os dois. E eles estão enfrentando uma dupla que é bem difícil, né? A Rush Life, que tem um monte de títulos, jogava com a Dabrowski. O Glasspool, que também é um grande nome das duplas. E até puxando essa questão da polêmica, ontem a gente teve o qualificatório das duplas mistas, com um monte de duplistas, praticamente só duplistas, que realmente tiveram que passar por essa fase. E a Siniakova, que é atualmente a líder do ranking de duplas da WTA, foi perguntada o que falta pra ela na carreira, porque ela é uma grande vencedora, e ela falou, claramente, muita coisa se eu tô tendo que disputar qualifier. E então a gente pode puxar no ano passado, que a Errani e o Vavassori vencem e falam muito disso, de
a gente venceu como um protesto de, poxa, só tem tenista simples aqui, as estrelas, vocês estão tirando o espaço dos duplistas que já são muito precarizados ali no mundo do tênis. Mas não deixa de ser algo grandioso Uma que a gente festa, pra sim. assistir. Não, Sim, não sim. tem como. Agora eles lideram 3-0, então já devem fechar o jogo em breve. Vamos ter mais Carlitos e Serena, então. Pra gente assistir, né? Aí. E aí, até falando, então, Vivian, do quali das duplas mistas, né? A Luísa, infelizmente, voltou, na verdade, né? Felizmente ela voltou, a gente tava com muita saudade de ver a Luísa jogando, ela tava aí fora há Ansiosas, 43 né, dias, sim. Conta um pouquinho pra gente, então, de como é que foi esse jogo lá no quali. Então, a gente finalmente pode ver a Luísa em quadra de novo. Não com a Dabrowski, ainda não, porque a gente vem querendo ver as duas de novo. A última vez que a gente viu as duas foi bem frustrante naquela final de Wimbledon, que a gente já comentou. Não vamos comentar, mas... Não, vamos mudar de assunto. E eles enfrentaram justamente a Ruth Leff e o Glasspool, que estão disputando agora com a Serena Alcaraz. Quase teve, Luísa A gente quase teve o duelo de estrelas do tênis. A Luísa Stefani. Ia ser muito difícil, né? A gente ia ficar, né, Vivian? Essa conversa apareceu, né? Pra Eu sou muito clubista, eu sou uma grande entusiasta do tênis da Luísa. Eu não ia ter como torcer contra, apesar de ser Serena. Ela já tem muito título, gente. A Luísa precisa de outro. Mas foi um jogo que ela estreou. Ela voltou para as duplas mistas, né? Em Wimbledon ela tinha ficado de fora. O Arevalo, que era o duplista que vinha fazendo dupla com ela, foi com o Ostapenko e conquista o título de duplas mistas. E agora ela voltou com o britânico Niels Kupski. E ele é ex-número 1 do mundo também, atualmente está na 5ª posição no ranking da ATP. Só que foi o primeiro jogo deles, então eles estavam ali claramente desentrosados. Eu senti a Luísa muito mais no jogo do que ele. Ele tinha um saque muito bom, ele conseguiu vencer bastante no saque, mas eles perderam por 2-1 nas parciais de 1-4, 5-3 e 10-7 no match tie-break. A gente pode até discutir se a Luísa tá ainda sentindo o cotovelo ou se ela tá realmente se segurando para as duplas femininas com a Gabi. Mas eu senti a Luísa ainda bem insegura. Realmente não sei se era mais uma proteção, mas vale a gente esperar e manter as expectativas um pouco mais baixas, porque a gente viu a Luísa sofrer muito com lesão esse ano. Ela já é uma tenista que tem muita lesão na carreira. A gente busca esse US Open desde aquele LCA em 2021, fechar esse ciclo com a Gabi de volta no US Open. Coroar um ano muito bom, assim. Sim. A gente quer ver elas ganhando um Grand Slam, mas nesse momento acho que a gente tem que ter um pouco de pé no chão também, porque elas têm que focar um pouco no Finals também. Elas chegam muito bem no Finals e o Finals ainda tem tempo. Então elas precisam se manter no ritmo, não dá pra gastar o último de combustível agora, porque ainda tem mais coisa. Mas acho que a Luísa também não ia jogar 100% essa torneio de mistas, não, assim, né? Que ela não jogou ano passado, inclusive. Sim, não é exatamente prioridade, né, na carreira dela. A Gabi, inclusive, caiu também na estreia, e é bom que as duas vão descansar, elas vão ter realmente essa semana de descanso. São dias muito puxados, né? Eles jogam várias partidas no dia nesse formato de duplas mistas, então a gente vê um desgaste muito grande neles em comparação com a primeira partida do dia e a última. A gente entrou muito nesse debate no ano passado também. Mas a gente vai ter que ver essa questão de a Luísa vem realmente muito forte pro US Open, mesmo com a temporada, ou essa lesão vai puxar mais e ela deixou de entrar nessa gira de quadras rápidas, né? Então ela vai direto de uma grama para uma quadra rápida do US Open. Então a gente vai ter que ver essa adaptação e o jogo com a Gabi, que também vem de resultados um pouco negativos nessa gira de quadra rápida. Mas eu acho que a Luísa não precisa, assim, né? Eu tô sendo muito otimista, mas eu não acho que ela precisa de adaptação pra quadra rápida. Eu acho que ela precisa de adaptação pra terra e pra grama. Sim. Mas a quadra rápida é onde ela se sente mais à vontade. Então, onde ela tem Grand Slam. E ela claramente, né? Ela treinou, né? Jovem, juvenil, ela morava nos Estados Unidos. Então, ela cresceu jogando na quadra rápida. Então, eu acho que a mesma coisa a Gabi, né? Então, não sei, assim, eu acho que a gente pode ter alguma expectativa, né? Assim, sem pressão. Não, elas são a dupla 2 do ano. E é o melhor piso delas. Sim. É o melhor piso delas. Elas ganharam vários títulos em quadratura esse ano, né? Então, eu acho que a gente... claro, ela vem dessa lesão e tudo, mas acho que a gente pode ter expectativas positivas, sim.
Tomara que não peguem Siniakov e Townsend no caminho. Se for pra pegar Siniakova só... que perdeu hoje. Que perdeu hoje. E tal, gente também. Também. Aí, ó. O ruim é que vão descansar. É. Podia cansar um pouquinho mais. Bom, então vamos continuar falando de US Open, né? O último Grand Slam da temporada. A gente tem aí uma notícia um pouco ruim, que a gente já tinha comentado, né? 100 brasileiras na chave de simples, né? Por causa do afastamento, né? A Bia Haddad Maia encerrou a temporada mais cedo. E a Laura Pigossi também estava lá no quali de simples, mas acabou perdendo. Mas a gente tem a Luísa, como a gente já falou, né? Nas duplas femininas. E a gente tem aí uma coisa, falando especificamente de simples, né? A gente tem uma briga acirrada aí pelo número 1 do ranking da WTA, né? A Sabalenka, enfim, ainda continua como a número 1, mas já tem um tempinho que a Rybakina, desde lá, né, na gira da grama, já podia ameaçar esse número 1 dela. Só que agora não é só a Rybakina, né? Tem também a Pegula e a Coco. Sim. Rybakina não tem muitos pontos a defender, né? E Sabalenka tem 2.000 pontos a defender. Então, E não vem bem, assim. E não vem bem. A chance é bem grande da Sabalenka realmente não conseguir aí, né, se manter no topo do ranking. E quem vem forte também, né, é Gauff, né, que acabou de ganhar Cincinnati, né? Ingrid vai falar um pouquinho disso. Acho também que Iga, a gente, né, apesar da gente ter tido uma decepção aí, né, na semifinal lá de Cincinnati, esperávamos que ela entregasse mais, né? Mas como diz Vivian, ainda estamos esperando ela entrar no quadro. Mas acho que ela vem, né, numa crescente aí nas últimas semanas. E Pegula também, né? Acho que Ingrid pode falar um pouquinho mais aí do jogo, né, da final, grande final aí de Cincinnati também. Falando de Cincinnati, que é um dos torneios, assim, pré-US Open, preparatório também para esse Grand Slam, teve uma decisão histórica nos Estados Unidos, um jogo entre compatriotas e também elas que estão brigando aí pela primeira colocação no ranking, a Coco Gauff e a Jéssica Pegula. E um jogo muito bom da Gauff. Ela vem, né, vem de uma temporada muito boa. Desde o Wimbledon, né? Ela tem... Sim, apesar desse ser o primeiro título dela na temporada, é uma temporada muito boa. Ela teve já 2 finais em Miami e também em Roma. E foi um campeonato muito bom da Gauff. Ela passou aqui pela Kostiuk nas quartas, um jogo de duplo 6-2. Ela também impondo um ritmo muito forte. E aí na semifinal contra a Beugel, que também um jogo, ela, de novo, impondo um ritmo forte e não deixando, assim, a adversária jogar tanto. A mesma coisa foi nessa final contra a Pegula. Pegula, inclusive, num jogo abaixo do que a gente esperava, mas ela veio de um campeonato abaixo também, né? A gente esperava, acho que um pouco mais, até porque ela tá lá brigando sempre pelo top 1, e foi um jogo abaixo. Não sei, ela não entrou no jogo. Sim, ela também é igual a Iga. Esperando ela entrar no jogo. Ela até ensaiou uma reação lá no segundo set, mas teve uns erros, sofreu a quebra e não conseguiu, né, levar o jogo pro terceiro set. E a Gauff fechou. Mas eu acho que o jogo da Gauff nesse giro em Cincinnati foi contra a Kostiuk. Ela não deixou a Kostiuk entrar em quadra. Sim. Ela dominou completamente a Kostiuk, que vinha de uma temporada também fenomenal. A gente não estava esperando tanto tênis assim da Kostiuk. E a gente pensou que ia ser um jogaço, foi um duplo 6-2. Então, assim, ela veio muito dominante e é muito bom ver a Gauff não errar saques. Sim. É muito reconfortante, finalmente, depois de tanta batalha contra isso, que era o que faltava no jogo da Gauff. Tanto é que agora ela domina. Sim. Porque, assim, né, eu acho que tem uma coisa ali da movimentação dela também, as condições de jogo lá em Cincinnati muito quente, a bola devia estar subindo bastante, acho que também o fato de que ela consegue fazer a bola girar mais do que as outras, né, estadunidenses. As condições me parecem que eram boas condições para Gauff, assim, né? Mas jogou muito bem, né, gente? Assim, ela não tem nada a ver se a Pegula não quis jogar a final. Ela foi lá e fez e fez o papel dela, assim, né? Então,
Eu acho que ela vem bem forte pro US Open, assim. Sim, em casa, volta a casa. buscar esse título, que foi o primeiro título de Grand Slam dela, muito nova ainda, com 19 anos. Sim. E é bom ver ela voltar pro US Open bem, porque ano passado ela não foi tão bem. Ela, inclusive, sofreu uma pressão muito grande. Assim, foi quando o saque dela estava pior, né? E era o primeiro torneio específico com o Macmillan, né? O técnico que, enfim, ajuda ela a melhorar o saque, que ajudou a melhorar o saque da Sabalenka. E ela, enfim, saiu de vários jogos, inclusive jogos que ela ganhou, muito abalada por causa desse saque, que é um problema mesmo. E quando ela resolve esse problema, acho que ela, enfim, é uma das melhores jogadoras do circuito, sem dúvida, e ela vem muito forte para essa briga aí do primeiro lugar. Eu, particularmente, estou com ela. Eu Mas acho, a Pegula, assim, a gente tem essa coisa, né? A Pegula precisa de um grande eu slam acho também. que quem vai ficar número 1 do mundo, a gente falou lá, eu acho que vai ser Rybak, né? Rybak, A gente né? estava conversando. Porque eu acho que ela tem poucos pontos a defender, Sem ela tá pressão. muito bem, sem pressão, ela é difícil ver a Rybakina perdendo nas primeiras rodadas, então eu acho que ela não vai, assim, posso estar errada, mas difícil da gente ver ela tropeçando, assim, sabe? As maiores chances são as dela, porque sim. num cenário em que a Sabalenka não defende e qualquer outra tenista vence, ela toma o primeiro lugar. Mas Indo pra ela semi. não precisa Não precisa nem fazer ganhar. muita coisa, Sim, ela não né? precisa então, ganhar. num Então, cenário que dê uma zebra, que Sim. apareça uma tenista como veio em Wimbledon nesses últimos anos. Ela vence, então eu acho que ela vai muito tranquila nesse sentido de, tipo, não tá nas minhas mãos, sabe? Tá Sim. na mão da Sabalenka defender. E a Galf, eu acho que grande chance de ir muito bem no US Open. Pode dar pode dar Galf e ao mesmo tempo a Rybakina virar número 1, sabe? Muito a minha tempo, impressão. assim, né? Que a gente não vê uma nova... Inclusive, nenhuma delas já foi número 1, né? Então vai ser interessante da gente acompanhar. Tô bem ansiosa, assim, pro US Open. O chaveamento deve sair em breve, aí a gente vai poder traçar um pouco do caminho dessas jogadoras. Então, vamos falar aqui rapidinho do SP Open, né? A gente vai ter aí mais uma edição, né? A segunda edição desse torneio da WTA aqui no Brasil, em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente, né, Ingrid, que agora a gente já tem pelo menos o nome das confirmadas, né? É isso, a competição acontece agora em setembro, entre os dias 12 e 20, e vai contar também com a participação das nossas tenistas juvenis, aí já vou dar o spoiler, Vitória Barros e Naomi Silva ganharam o Wild Card e vão participar, elas são atualmente número 4 e 9 do mundo no ranking juvenil. E, assim, falando das outras tenistas, infelizmente, as finalistas do SP Open do ano passado não retornaram, mas temos nomes muito bons também, como a cabeça de chave número 1, por exemplo, vai vir a canadense Leila Fernandes, que é finalista do US Open 2021, então temos uma finalista de grande slam na competição. E que é ótima jogadora e uma simpatia Sim, também. sim. É muito legal ela vir pro SP Open. Podemos esperar partidas muito boas com os nomes que temos aqui, né? Também tem a espanhola, que é ex-top 2 do mundo, Paula Badosa, a cazaque, que já foi top 20, Yulia Putintseva, e a alemã Eva Liz, elas são destaques da edição. A chave principal de simples do SP Open tem 23 atletas classificadas pelo ranking e 4 convidadas wildcards, além de 4 atletas que vêm do qualifying e uma vaga reservada para uma exceção especial. Que no ano passado, se não me engano, foi a Bia, né? E esse ano, Sim. que são, assim, né, as jogadoras que estão acima do top 30, precisa dessa exceção para jogar torneios que são desse nível, né, do SP Open. Mas é uma lista muito boa, assim, né? Sim. Muito Uma lista boa, eu achei interessante. boa. Eu achei que tá bem interessante. A Leila Fernandes é ótima jogadora. A Paula Badosa vem fazendo uma boa temporada nos últimos meses. Aí tem jogado razoavelmente bem, assim, né? Não tem tido lesões, que é uma atleta que sofreu com muitas lesões, né? E tem problemas recorrentes, assim. Eu acho a Putintseva ótima jogadora. Tem também a Teresa Valentova, né? Que é uma jogadora tcheca. Da nova geração, que é uma boa jogadora também. Enfim, Solane Sierra, né, que é argentina também. E a Eva Liz, que é
bem conhecida, né? Bem ativa nas redes sociais. Não sei se vocês, né, acompanham ela aí, mas ela é desse grupinho aí de jogadoras que elas são bem amigas, então ela tá sempre perto, né, enfim, é uma turminha, né? Lá, Kasatkina, Mira, e a Evelis também é desse grupinho aí. É boa jogadora também, assim. Eu achei que a chave ficou talvez um pouco mais interessante do que o ano passado. Porque a gente tinha, né, muita atenção voltada pra Bia, né? Sim. Mas era uma chave mais simples, assim. A gente tinha mais brasileiras também participando. Dessa vez tem menos brasileiras, mas ainda assim a chave tá muito interessante. Tá bem interessante. São jogadoras melhor ranqueadas do que no ano passado. Sim. Eu acho que o torneio atraiu muita gente também. O resultado que o torneio deu no sentido extraesportivo, assim, também foi um torneio que foi muito bem abraçado pela comunidade do tênis. E que deu bons resultados. Acho que a gente se divertiu um pouco também, principalmente naquela final de duplas que teve muitas brasileiras. Sim. E a gente vai ver muito a Vitória e a Naná, que vem aí finalmente se amadurecendo um pouco mais no circuito da ITF e que talvez tenham resultados um pouco mais positivos nessa edição de São Paulo Open. Sim. Vai ser bem legal. Eu né, adorei. Já falei, né? Adorei o torneio no ano passado. Eu fui, né? Estava na final lá da Luísa. Eu acho que foi muito bem sucedido. Acho, inclusive, que... né, tava comentando que o espaço, assim, funcionou muito bem. Para mim, funcionou melhor a dinâmica do espaço como experiência de consumir, né, estar lá como torcedora, do que o Rio Open, assim, né? Acho que a dinâmica foi muito boa. O Parque Vila Lobos é ótimo. O clima tava ótimo também, porque era setembro, então tava um pouco menos quente do que no Rio Open. E acho que o clima tava muito legal, porque era uma competição de mulheres, seria, enfim, muita gente... Eu acho que foi muita gente do tênis, muita gente que gosta de tênis foi nesse torneio, enquanto muitas vezes no Rio Open a gente vê muita gente que não é exatamente gente que acompanha tênis, mas que de repente ganhou o ingresso do patrocinador, porque é no Rio, nas férias, então tem gente que tá ali que não é exatamente, sabe? Tá ali meio Época por de acaso. carnaval. Época de carnaval, Eu achei o clima em São Paulo mais clima do tênis do que do Rio. Espero que seja assim de novo, né? Assim, que as pessoas tenham, né? Quem acompanha mesmo consigam, né? Tenha conseguido comprar ingresso para estar lá. Sim. A Luísa também já está confirmada na chave de duplas e a gente espera se ela vai vir com a Dabrowski, que ano passado ela trouxe a Timea Babos e venceu, então ela defende esses pontos no São Paulo Open. Mas que seria legal também trazer a Dabrowski, eu acho que ela é muito querida pelos brasileiros, pelas campanhas que ela fez com a Luísa, vai ser interessante também. Estamos animadas também, né, pro SP Open. Então, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o MartaCast e as notícias do vôlei e do automobilismo. Até já! Está de volta com o terceiro e último bloco do MartaCast. Nós vamos falar de vôlei e automobilismo. Antes eu vou pedir para a Sol e para a Fran se apresentarem. Ei, gente, meu nome é Soraya Carvalho, eu sou estudante do 6º período de jornalismo e voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, sou Franciele Messias, sou estudante do 7º período de jornalismo aqui na FMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Tinha um tempinho, né, que não tinha corrida da Fórmula 1 Academy, né? A gente teve aí, então, o GP da Holanda. Primeiro, acho que a gente precisa falar do resultado, né, da Alicia, que tá aí, segue na liderança do campeonato. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa corrida, Sol. Isso, gente. A Alicia Palmovski foi a grande vencedora da corrida principal do GP da Holanda da Fórmula 1 Academy. A etapa foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto e, como a Rafa disse, a gente veio aí de um período de pausa do Summer Break. A pilota da Campus Racing dominou a prova do início ao fim. Ela que conquistou a pole position no sábado, fez uma ótima largada, suportou a pressão da Alba Larsen da MP Motorsports nas primeiras voltas. A Alba tentou ultrapassar ela ali na segunda volta, não conseguiu. E sem nenhuma bandeira vermelha ou intervenção do safety car, a corrida seguiu nesse modo gerenciamento. Não teve nenhuma outra grande alteração no grid. E apesar, né, como eu disse, da pressão inicial, a Larsen não conseguiu ultrapassar a Alicia e terminou a corrida em segundo lugar. E a Nina Gardner, também da MP Motorsports, que é companheira da Larsen, fechou o pódio na terceira colocação. E para nós, brasileiros, nós tivemos, assim, um final de semana de altos e baixos, porque a Rafa, no primeiro treino, ficou em segundo lugar, nos deu ali
uma esperança de que talvez nessa volta a gente ia conseguir um pódio ou algo assim, mas logo na classificação ela bateu e na corrida mesmo ela encerrou a disputa na 15ª colocação. Os carros da Fórmula 1 Academy voltam para a pista no dia 22 de outubro, então a gente sempre tem esse gap muito longo. Então, 22 de outubro em Austin, nos Estados Unidos, a prova será a penúltima da temporada de 2026. Uma pena, assim, né, pra Rafa. Ela não tá numa temporada muito boa, né, assim. A gente sempre espera um pouco mais dela na segunda temporada, porque você já conhece a pista, já está acostumada com o carro, mas a Aurélia ano passado não teve um bom desempenho e a Rafa esse ano tá meio que seguindo a mesma onda, o que é uma pena, porque eu esperava muito mais dela, eu esperava de verdade que a Rafa disputasse pelo título do campeonato. É uma pena, assim, né? Principalmente porque é o último ano, né? Sim. Tem essa coisa que agora a gente vai entrar também, de elas só disputarem, né, 2 temporadas, e aí depois que acaba a gente não sabe pra onde a Rafa pra onde vai, que né, as meninas vão. E acho que só vamos passar então para esse assunto que acho que é um dos mais importantes, assim, nesse bloco, que é discutir um pouco então do que algumas pilotas, né, principalmente a Maia e a Abby, elas falaram um pouquinho recentemente, mas não foram as primeiras, né, sobre alguns problemas da Fórmula 1 Academy, né? Como a gente já falou, as pilotas disputam aí 2 temporadas, quem vence, né, tem ali um lugar garantido, né, no campeonato da GB3, mas o que acontece também com quem não ganha, assim? Então acho que a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso. Conta pra gente primeiro o que a Maia falou aí recentemente nas redes sociais. Pois é, no último dia 8, né, a Maia Voig, a vice-campeã da temporada de 2025, fez um forte desabafo nas redes sociais. Após uma temporada maravilhosa em 2025, em que ela disputou o campeonato, foi ali pau a pau com a Dorian Pan, a grande campeã, ela informou que em 2026 ela está sem corrida, que ela não tem mais corridas, não tem patrocínio que a consiga trazer ela de volta para as pistas. No início do ano, ela conseguiu disputar ali, ela migrou dos monopostos para os carros e chegou a conquistar um pódio lá na GT, mas ela não conseguiu, de fato, um assento na categoria, e desde então, no texto, ela soltou que está enfrentando muita dificuldade para conseguir qualquer oportunidade de correr por conta própria, justamente porque está sem patrocinadores e sem orçamento. E ela, que é a primeira mulher a integrar o programa de desenvolvimento da Ferrari, né, contou que tinha esperanças de que com o portfólio que ela construiu durante a carreira, e principalmente nesses 2 últimos anos, nessas 2 temporadas que ela fez pela F1 Academy, ela conseguisse, com mais facilidade, voltar às pistas depois desse período, o que não aconteceu. E ela tá, inclusive, como mentora, assim, né? Nada a ver, assim, ela foi... Exatamente, ela tá ali no box da Ferrari, na Fórmula 1 Academy, conversando inclusive com a Larsen, ela orienta a Larsen ali nas pistas, mas ela diz que não é isso, que ela não quer ver, que ela não quer orientar, ela quer correr, ela quer estar nas pistas. E ela compartilhou, né, que 2026 é o ano mais difícil da carreira dela, mas que não vai desistir. Ela, inclusive, deixou... Essa aspas foi muito legal, vou trazer para vocês, é que o automobilismo é um ambiente difícil. Sem orçamento, sempre será complicado correr. Mas isso não me impediu até agora e continuarei insistindo para encontrar uma maneira de voltar à pista. Depois desse desabafo da Voig no Instagram, a campeã de 2024, a Abby Pulling, ela deu uma entrevista para um portal francês e afirmou que apesar da Fórmula 1 Academy realmente cumprir o seu papel, que é dar visibilidade ali para as meninas, falta muito para que depois desse período elas consigam de fato chegar em outras categorias maiores, né? Que é subir mais um passo do degrau e não voltar. Então ela disse que, no fim das contas, a Fórmula 1 Academy ela é excelente no que faz, mas é que a questão é muito maior do que de fato ganhar o campeonato. Você tem que saber o que fazer depois, e essa é a questão. Você não sabe depois que você ganha ou não ganha, que é algo, porque a vaga para a GB3 é só para campeã. Depois de você ganhar, depois de você disputar a Fórmula 1 Academy, você não sabe o que vem. Você não sabe para onde você vai, se você vai ter patrocinador, se você vai ter orçamento para se manter, porque se você não tem grandes patrocinadores, mas vem de uma família um pouco mais abastarda, você consegue ainda por conta própria se manter nas pistas ou pagar, entre muitas aspas, um assento para você. Mas se você não tem isso, você precisa buscar de outras formas. O que eu estava contando para as meninas é que no ano passado a Netflix soltou o documentário da Fórmula 1 Academy, que é basicamente o Drive to Survive das meninas.
e que a Bianca Bustamante foi muito criticada por isso. Ela foi muito criticada por meio que quando viu que não ia conseguir vencer o campeonato, abrir mão e ir pro lado de ser influência digital, de procurar por conta própria ali contato com outras categorias, outras equipes de outras categorias para poder tentar seguir no mundo dos esportes, do automobilismo. E ela acabou conseguindo, no final, uma vaga para outra categoria. A Bianca não ganhou a Fórmula 1 Academy, como eu disse, foi a Abby Pulling em 2024. Mas ela conseguiu ali, a gente diz que muito mais pela influência dela do que, de fato, o que ela fez na pista naquele ano. E, assim, ela foi muito criticada por isso. Mas é uma forma das meninas de tentarem continuar a seguir a carreira, sabe? Porque é realmente muito complicado. Você não tem garantia depois. Apesar da Fórmula 1 Academy te dar a visibilidade, apesar dela conseguir fazer com que as meninas tenham um grande público, porque junta ali com a Fórmula 2, junta com a Fórmula 1, é muito complicado para as meninas depois saber o que vem, porque é um grande tiro no escuro. Se você não ganha, o que você faz? E se você ganha, você consegue se manter na primeira temporada da GB3, mas e depois? Elas são largadas, assim, né? A impressão que fica é que foi uma categoria criada, e muito por uma pressão também, né? De ter mais mulheres, né? No automobilismo, mas que não se sustenta, assim, porque aí depois, quem não é campeã, acho que o principal ponto, assim, e além das que são campeãs também, né? Você citou a Abby, a gente estava conversando aqui antes também sobre a própria Marta, né? Então, pensar assim, como que a gente pode, inclusive, criticar a categoria, porque para onde elas vão? Elas vão para um campeonato regional. Será que a gente não consegue? Elas correm em carros muito parecidos com a Fórmula 4, né? Isso. Será que a gente não consegue pensar num desenvolvimento ali para a Fórmula 3 e depois elas vão subindo? Porque a ideia inicialmente me parecia que era essa, assim, ser uma porta de entrada. Exato, porque a Fórmula 4 seria, né, o primeiro degrau depois do kart, aí você passaria para 3, para 2 e aí chegaria na Fórmula 1. Claro que isso é um caminho muito complicado para os homens também, mas para as mulheres no esporte têm uma dificuldade muito maior do que homens, né? Ponto. E na questão de patrocinadores, por exemplo, é muito bom para sua marca ter a sua logo estampada ali num carro rosa com glitter e falando, olha só, apoio mulheres. Mas e depois, até que ponto você apoia mulheres? Depois que você sai da Fórmula 1 Academy, que tá ali sendo gerenciada pela própria Fórmula 1, e aí? E eu acho que a questão também que você trouxe, Sol, de uma das pilotos, que agora eu não me lembro mais quem era, me lembra aí quem que era, que acabou virando influencer, né? Bianca Bustamante. Então, e aí tira uma responsabilidade que é estrutural, que é da própria Fórmula 1 Academy, que enfim, que é do automobilismo, de resolver o problema e passa o problema para ela, assim, né? Que aí ela tem que, enfim, se posicionar como uma pessoa influenciadora e ir atrás desses patrocínios, né? E é injusto, porque, enfim, no fim das contas, elas estão ali também para competir, né? E elas deveriam receber por isso, e inclusive a gente estava aqui discutindo que não tem premiação, que a premiação é você ir para esse campeonato, que é um campeonato regional, então me parece uma coisa muito para inglês ver, sabe? Pior que é verdade. É muito para inglês ver, e você falou também da questão das marcas, assim, né? O quanto que às vezes elas se aproveitam também dessas questões para parecer que estão ali e no fim a gente não tá atacando o problema estrutural, que é o principal ponto, né? Mas uma questão, por exemplo, que eu tenho, e aí não tenho dados, é apenas o que eu percebi como fã do esporte. A própria Aurélia Nobios, que era da academia da Ferrari, representava o Brasil, ela sumiu. Ela saiu do desenvolvimento, da academia de desenvolvimento da Ferrari, e a Aurélia sumiu. Assim, não se fala mais na Aurélia, a Aurélia continua postando no Instagram os treinos dela, ela continua correndo atrás de ir para as pistas, mas cadê todas as marcas que falavam muito da Aurélia? Onde estão essas marcas? Eu vi um levantamento também, brevemente aqui, sobre a própria Maia, né, lá na Ferrari. Tem mais fotos, e aí não é uma criticar o Leclerc, tá, gente? Mas tem mais fotos do cachorro do Leclerc do que fotos dela, assim, né? Então pensar, inclusive, o quanto que às vezes essas mulheres só aparecem na semana do GP. Assim, você não e são pouquíssimas corridas, porque assim. Ano passado, quem tava disputando o pódio, subindo no lugar mais alto, era o Léo, né? A gente não entendeu, né? A gente que não entendeu, sabe? O problema tá na gente. Sim. Então, assim, inclusive pensar um esporte super mediatizado, que tem, enfim, muita produção de conteúdo, que você entra em qualquer rede social, tem muita coisa, e não tem muita coisa
dessas mulheres. A gente estava aqui fazendo o levantamento das campeãs, das vice-campeãs, e foi difícil encontrar onde elas estão, o que elas estão fazendo. E, de novo, das campeãs, e quem não consegue chegar lá. Exatamente. A Marta Garcia soltou recentemente um vídeo nas redes sociais dizendo, olha, ganhar a Fórmula 1 Academy, sou a campeã da primeira temporada, mas ganhar a Fórmula 1 Academy não me garantiu nada. Tipo assim, eu fui pra Freca, e aí eu tive que correr pelas minhas próprias pernas pra conseguir... Não que todos os outros não corram, né? Por si próprio, mas é porque para as mulheres é muito mais difícil. A gente sabe que no esporte, ser mulher é muito complicado, é muito difícil, e ser mulher no automobilismo, assim, é ainda mais puxado, porque é um ambiente tão masculino, é realmente um negócio, assim, é difícil ter engenheiras nas equipes, é um negócio, assim, absurdo. Então, você vê que a campeã da primeira temporada, que deveria, assim, se você for olhar para algo de mediatização, seria o exemplo, aquela que, olha aqui, olha, nossa menininha Vamos de colocar ouro, em todos os lugares. vamos colocar. Se você chegar agora e tenta falar com com o fã que chegou sobre a Marta Garcia, quem que é Marta? Não se cita mais o nome da primeira campeã. Sabe? É complicado, é muito difícil. E aí, só pra gente fechar, só pensar também na Doriane, né? Assim, Na Doriane. A gente tem falado muito dela, né? Muitas pessoas que acompanham mais Fórmula 1 falam dela, porque, enfim, foi a primeira mulher a correr com o carro da Mercedes, né? Mais recentemente, enfim, um carro lá de 2021, a gente pode, inclusive, criticar isso. Ela foi... Não deixam, né, de falar desse marco, e foi um teste, né? Mas o quanto também que ela é utilizada muito pra falar, deu certo, mas ela é a única, assim, né? A gente não consegue falar de outra mulher que não seja ela. E também, até que ponto, né? Ela tá fazendo só treino. Não sei se a gente vai ver ela competindo. E aí não falo nem só na Fórmula 1, mas ela foi muito bem. Por que ela não tá lá, nem que seja na Fórmula 2 ou na Fórmula 3, né? Então... Exato. Bom, e a Doriane é esse caso que a gente vai continuar acompanhando. Tomara que ela, assim, consiga, já que tá, assim, mais envolvida na Fórmula 1 do que as outras, consiga ir ali para uma outra categoria mais alta, a Fórmula 3, a 2, quem sabe. Ela tem um grande apoio da Mercedes, isso é algo a se dizer, que a Mercedes realmente vem apoiando muito a carreira da Doriane, e isso é legal, uma vez que as outras equipes acabam também, né, se abstendo à Fórmula 1 Academy. Mas é isso, vamos acompanhar a Doriane e ver se a carreira dela vai desenvolver. Ela que foi um cometa em 2025. Nossa, quase que não sai, hein, galera? Você tá doido. Ela foi um cometa em 2025, foi muito bem, disputou muito com a própria Maia, e a gente quer ver ela de novo na pista. Ela é uma ótima pilota, a gente quer ver mais da Doriane. Vamos torcer, né? E cobrar também, né? Acho que a gente precisa falar sobre esses assuntos cada vez mais. Então vamos falar sobre um outro assunto muito importante que está acontecendo no vôlei. Não é um caso isolado, né? Na verdade, acompanha aí uma série de medidas que o COI tem feito, né? O Comitê Olímpico Internacional. A CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, ela passou então a adotar a medida que bane mulheres trans em suas competições nacionais, assim como já tem sido feito, enfim, em vários outros esportes. Conta um pouco pra gente, Fran. É isso, Rafa. A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou no último dia 14 de agosto, né, que vai aderir à política do Comitê Olímpico Internacional sobre a elegibilidade de atletas na categoria feminina, né? Desse modo, todas as atletas devem apresentar um teste genético negativo para o gene SRY, responsável pelo desenvolvimento masculino no corpo humano. Né? A medida já estará em vigor na temporada 26 e 27 da Superliga A e B, Supercopa 2026, a Copa do Brasil 2027, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2027 e o CBVP Challenge, né? Com a implementação dessa nova diretriz, a atuação da atleta Tiffany do Osasco, né, vira dúvida para a continuidade da temporada, né? A aposta do Clube Paulista é a primeira atleta transgênero a disputar a competição de vôlei na elite do vôlei nacional, né? A única, né, até hoje. Ela estreou na Superliga em 2017 pelo SESI Bauru e desde 2021 defende o Osasco. Nessa temporada, o Osasco já fez a sua estreia no Campeonato Paulista, né, no dia 15 de agosto. Um dia após a CBV anunciar a nova regra, né, a atleta participou normalmente da partida, pois o campeonato tinha começado no dia 13, antes da decisão da CBV. E as regras da competição são as que já estavam vigentes, né, antes desse anúncio da CBV. Durante o jogo, a jogadora recebeu muito apoio da torcida, né, das companheiras de time, e em vários momentos, né, os torcedores gritaram o nome dela com essa demonstração de apoio. Né, depois do jogo, a Tiffany falou com a imprensa
e deixou claro todo o seu descontentamento. As palavras que ela falou foram o seguinte: o voleibol é minha vida, meu trabalho. A CBV está tirando de mim tudo que eu tenho, que é o amor pelo voleibol e a profissão que vem exercendo todos esses anos. É um enorme retrocesso na luta pelo reconhecimento e inclusão de todas as pessoas no esporte. Voltamos para uma forma vexatória, como se testavam as atletas nos anos 60 e 70. Estamos em 2026. Não podemos ter esse retrocesso jamais. Não vou me calar e vou tomar todas as medidas possíveis para que a minha luta pelo direito, visibilidade, inclusão e prática do esporte não tenha sido em vão. É muito importante, né, a Tiffany dar esse depoimento, porque é a vida dela, né? O trabalho É o trabalho dela, dela, assim, né? Para além exatamente. de Como todas as questões. Exatamente, como que você interfere na vida profissional de uma pessoa assim do nada, né? E para o antropólogo e A gente pesquisador... conversou, né? A gente Sim. está fazendo inclusive uma reportagem, chamar o pessoal para Isso, é que verdade. está acompanhando, né? A gente está fazendo uma reportagem sobre isso. A Fran conversou com o pesquisador Wagner Camargo. Sim. Conta um pouquinho, Fran. O Wagner falou que essa decisão da CBV tem um impacto muito negativo, né, do ponto de vista social, né? Ele falou a seguinte frase: tudo que é decidido no âmbito do esporte ou reflete a sociedade ou, de certa forma, está em sintonia com ela. É uma relação de causa e efeito. E é muito prejudicial para a sociedade. Reforça ainda mais que esses corpos não são bem-vindos, né, nos lugares esportivos e também não são bem-vindos na sociedade. Porque esses corpos, eles apresentam visivelmente uma outra possibilidade que não o binarismo feminino e masculino, né? É um retrocesso, Sim, assim, né? um retrocesso muito grande. A Tiffany, assim, é uma mulher que... É uma mulher, ponto final, né? Sim. Porque essa é a primeira questão. E muito se fala, assim, né? Não tem vantagem, Não, gente, não tem assim, vantagem. né? Se o discurso fosse sobre isso, mas não... Ela foi ganhar a Superliga só agora. Ela não é uma das melhores pontuadoras. Ela não é uma das melhores sacadoras. Ela não tem prêmio individual. Sim. Nesses 10 anos e quase atuando na Superliga. E ela é a única que consegue chegar Sim. numa categoria de elite, assim, do Sim. vôlei, né? Então, eu acho que essa decisão, assim, a gente tem acompanhado isso no tênis, né? Enfim, o Wagner contou pra gente, inclusive, no próprio xadrez, assim, pensar em como que não é nem só sobre o corpo esportivo, né? Atlético, mas é uma decisão sobre mulheres, assim. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Não é um pânico moral em relação ao que a gente espera e o que a gente... que a sociedade entende por ser mulher, né? Sim. Então, eu tenho visto muitas, inclusive, assim, pensar em como que tem jogadoras que estão, enfim, jogadoras heterossexuais, lésbicas, jogadoras cis, que não, enfim, não são pessoas trans, mas que estão se posicionando sobre isso, que é muito importante, porque a gente precisa falar isso, que não é uma questão sobre mulheres trans, é uma questão sobre mulheres. E eu acho, assim, que essa questão... é uma questão controversa. O próprio pesquisador que fez lá esse teste, né? Ele inclusive fala hoje que ele não é um teste conclusivo. E a gente devia estar, na verdade, discutindo como que o esporte ele podia incluir essas pessoas trazer mais do que a gente tirar. está num retrocesso mesmo, né? A gente está excluindo essas pessoas da sociedade. Porque o esporte faz parte da sociedade. E o esporte é essa vitrine também, Sim. né? Então, quando a gente coloca um foco muito grande para essa questão e falar que essas mulheres são menos mulheres, isso, a gente também está influenciando diretamente na sociedade, no que a gente acredita por ser mulher trans, né? Sim. E vale ressaltar que já tinha uma regulamentação sobre isso. Não era algo que não era pensado tanto pela Federação Internacional de Vôlei, que foi quem deu a autorização inicial para a Tiffany voltar a competir em 2017, de que sempre foi controlado, sempre foi observado, justamente para a gente não ter esses níveis que supostamente seriam algo vantajoso para atletas trans ou até atletas nascidas e ditas como do sexo feminino, que tem ali uma alteração genética que possa dar alguma vantagem. A gente vê um histórico de atletas muito grandes que têm vantagens. A gente pode, por exemplo, se for cortar atletas trans, a gente pode falar de cortar atletas que têm mais de 2 metros de altura, que fogem de uma média considerada feminina, mas que não deixa de ser uma vantagem. E, como vocês falaram, a Tiffany nunca foi o destaque do Osasco. Ela foi supostamente colocada no banco para essa temporada. Eles tinham contratado outras jogadoras que substituiriam a Tiffany. Ela não foi destaque, mesmo na temporada que o Osasco leva o título. Então entra nessa discussão de... A Tiffany estava incomodando? O desempenho da Tiffany era o que incomodava ou é a presença da mulher Tiffany?
E o quanto que ela pode influenciar para ter outras Sim, também, sim. né? É enfim, como a gente já falou, é um retrocesso. Era pra gente estar discutindo aqui outras coisas. A gente não queria Agora estar tá trazendo discutindo isso isso, mesmo. assim, né? E o quanto que a gente precisa evoluir nessa discussão, principalmente em relação a esses testes, como a gente já falou, não são conclusivos e que pode muito mais expor essas mulheres, né? Assim, às vezes... E Pode tem ser muito- invasivo. Sim, tem 2% da população que são pessoas intersexo. Uhum. Esse teste vai dar uma coisa assim que não... E vai expor essa... Porque eu duvido muito que esse teste fique ali na questão mais privada, né? Então, mas quanto que... não mesmo. Enfim, e a gente poderia ficar horas aqui falando sobre como também esse discurso está muito ligado a um discurso racista. Sim. É muito triste. Eu fico... Acho que a gente vai encerrar o programa, inclusive, com uma situação triste e vergonhoso. A gente ter que discutir esse tipo de coisa em 2026. Eu espero muito, e aí a gente tem visto muitas pessoas se manifestar, pesquisadores, pessoas que entendem do assunto. Acho que é isso que a gente precisa. Tem muita gente dando opinião sobre essa questão, e é uma questão complexa, é uma questão que a gente precisa de ciência, a gente precisa de mais testes sobre isso. Então, que a gente continue falando, para o debate ficar qualificado também, né? Realmente todas as pessoas ficam, não, tira a Tiffany, acabou, tira aí. Mas, gente, não é desse jeito. Primeiro que você mexe com a questão da Tiffany ser uma mulher, o que ela é e ponto. E outra que você não é simplesmente demitir um trabalhador. Não é como eu, como jornalista, sou demitida de um local e eu tenho como procurar emprego em outro lugar. É uma atleta. Não é assim que uma funciona. vida É uma dedicada, vida inteira dedicada a isso. Não é desse jeito que funciona. E as pessoas parecem que querem levar ao mais simples possível para poder ser o mais preconceituosas possível. E muito em cima, essa regra entrou em vigor muito em cima do início das competições. Sim. Tanto é que o Paulista já estava acontecendo. já estava. E é por isso que a Tiffany, inclusive, pode participar do Paulista. E Mas até onde isso parece- não foi proposital, né? Tipo assim, Sim. vamos fazer logo no começo, porque aí já começa a temporada e a galera esquece disso. Vamos continuar acompanhando, assim, né? Então a gente vai terminando aqui o episódio dessa semana. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. Se você quiser saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas, é só acessar o nosso site, revistamarta.com, ou seguir a gente no Instagram, @revistamarta. Você também pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104,5 FM, Rádio FMG Educativa, em BH e região metropolitana. Até semana que vem!